Agora são 6 horas e 30 minutos, estamos de volta com o Manhã no Ar. E chegou a hora da nossa entrevista do dia e o assunto da nossa conversa é a mudança na Lei Maria da Penha, que torna a punição para os agressores de mulheres mais severa. É que agora, ao descumprir medidas protetivas, aquelas que impedem o suspeito de chegar próximo à vítima, o agressor estará cometendo um novo crime e pode ser preso em flagrante. A pena para o descumprimento do artigo 24A varia de 3 meses a 2 anos de prisão. E para falar mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio a titular da Delegacia Especializada em Crimes contra as Mulheres, a delegada Débora Mafra. Seja muito bem-vinda ao Manhã no Ar mais uma vez. Excelente dia. Muito obrigada, viu, Adriane? Eu estou muito feliz de estar aqui para falar mais sobre esse novo assunto. A Lei Maria da Penha é uma lei que resguarda os direitos da mulher há algum tempo, já mudou muito o cenário que a gente tinha de agressores e ainda assim havia esse gargalo aí na questão de medidas protetivas. Agora houve uma mudança de rigor, uma mudança na lei que aumentou o rigor desde o dia 3 de abril, né? Isso, e foi uma inovação muito grande, trazendo mais uma garantia à vítima, porque a vítima, ela saía feliz com o mandado de medidas protetivas, sabendo que ele já tinha tomado ciência e ela acreditava que ele ficaria distante, mas ele, com aquele impulso agressivo, ele continuava violando o domicílio da vítima, continuava indo perseguir a vítima, inclusive lesionando. E o que acontecia? A polícia militar levava até a gente e nós só podíamos o quê? Ouvir a vítima, ouvir o acusado e representar pela prisão preventiva, que está em lei ainda. Mas não teria um inquérito por si só para o descumprimento, e sim pelos outros crimes que ele tinha cometido naquele momento. E hoje não. Com a inovação dessa lei, apenas ele chegar próximo a ela, descumprindo o limite mínimo fixado, já cabe prisão flagrante e ele vai descer para a audiência de custódia e não cabe fiança mais na delegacia, sim fiança judicial. Agora, era muito comum esse descumprimento por se acreditar que não ia dar em nada, né? De que você ia descumprir, no máximo, se fosse denunciado, ia chegar a conversar com a delegada, depois ia ser liberado, não ia ter grandes problemas ali, a não ser que evoluísse para uma questão mais violenta. Agora, antes da gente detalhar mais essa mudança, eu queria que você explicasse o que é uma medida protetiva, né? O que é medida protetiva, as medidas protetivas costumam contemplar ali nesses casos de agressão? Olha, as mais comuns são o afastamento do agressor do lar. Esse é o principal. Não pode voltar para casa? Não pode, mesmo que ele seja o único proprietário ali. Ele pede, naquele momento, essa posse que ele tinha da casa. O segundo é a comunicação de qualquer meio, tanto por recado, por papel, WhatsApp, telefonema. Ele não pode se comunicar nem com a vítima, nem com os familiares da vítima, nem com as testemunhas. No caso de crianças, de filhos, ele também fica afastado desse convívio inicialmente, durante o tempo da medida? Depende do fato. Dependendo, a gente pede para que seja afastado as visitas. Dependendo, não há necessidade, mas ele não pode nem ter uma comunicação. Ele tem que arrumar uma terceira pessoa que vá até a vítima buscar essa criança e levar ela para o agressor, ficar com ela um pouco, porque queira ou não, ele é pai. Mas dependendo não pode, pelo tipo de violência que ele age. E outra medida protetiva é o limite mínimo fixado, porque ele não pode chegar perto da vítima. Inclusive, ele se confunde achando que a vítima não pode chegar perto deles, e não é. Se ele estiver num shopping center, sentado, aguardando uma comida que ele acabou de comprar, uma refeição, e ela chega no shopping, quem tem que ir embora é ele, mesmo que ele já tenha pago toda a refeição dele. Ele não pode nem ficar esperando, ele tem que ir embora, senão ele começa a descumprir a medida protetiva, podendo caber hoje a prisão em flagrante. E hoje, depois dessa mudança, houve inclusive um registro de reincidência bem grande, né? Sim. Olha, nós já em Manaus, né, esse mês, desde o dia 3, já tivemos 18 casos somente de descumprimento de medidas protetivas, e nós sabemos que o índice mais ou menos é de 40% que há de descumprimento. Eles não acreditam na lei e eles querem a todo custo reatar o antigo relacionamento ou fazer a vítima continuar sofrendo, que eles têm gosto, o agressor ele tem um prazer enorme em ver a vítima sofrendo. Agora, a partir desse momento, com essa mudança na legislação, ele vai ser preso imediatamente, não precisa necessariamente de uma prisão preventiva. Na hora que foi registrado ali, comprovou que de fato houve descumprimento,
a Polícia Militar pode conduzir a delegacia? Sim, a Polícia Militar pode conduzir a delegacia, vai ser lavrado auto de prisão em flagrante somente pelo descumprimento e se tiver outros crimes acoplados estarão juntos, né? Mas ele já vai descer para audiência de custódia. Essa é uma inovação muito grande, trazendo uma grande garantia à vítima, porque antes ela ficava fragilizada. Que o papel, ele mesmo diziam, papel não me segura. Eles rasgavam o mandado de medida protetiva cientificado por eles. Eles não respeitavam. E agora, com a prisão, vai ter uma inibição maior a esses agressores. Agora, esse novo crime tem uma prisão aí de 3 meses a 2 anos. É um crime afiançável. Isso. Essa fiança, como que vai funcionar o procedimento? Ela é paga na delegacia ou só o juiz que vai definir? O corpo desta lei trouxe dizendo que vai ser somente fiança judicial. Eu achei ótimo, porque não tem nem aquele choro da família. Não adianta a família querer que eu diminua o valor da fiança, nadinha. Vai ser judicial. Então, ficou muito bom para nós na delegacia para fazer cumprir essa lei. E ali vai para a audiência de custódia, o juiz define lá o valor da fiança, não tem dinheiro, desce para a cadeia normalmente. Sim, e de acordo com o que ele fez, que de acordo com o descumprimento, o juiz ali na audiência de custódia e na verdade também pelos atos anteriores dele, ele pode ir também para a penitenciária. Então vai ficar na mão do juiz, que ele vai ver se ele já é reincidente naquela matéria ou não. E se for, eu tenho certeza que ele estará descendo a penitenciária. E, aliás, as medidas protetivas são mais comuns do que se imagina. No ano passado foram concedidas às mulheres vítimas de agressão mais de 4.600 medidas protetivas. Isso é um benefício para as mulheres que decidem sair desse ciclo de violência, começam a fazer as denúncias e tem a lei para resguardá-las, né? Resguardar a segurança. Além das medidas protetivas, existe todo um sistema que também dá um suporte a essas mulheres, se elas precisarem ser afastadas do lar, se elas precisarem ter uma proteção, né, ir para abrigo junto com as suas famílias, mudar as crianças de escola em qualquer período do ano letivo para conseguir se afastar desse agressor. Enfim, existe uma rede de proteção muito fortalecida, então é muito importante, né, doutora, que as pessoas tenham consciência disso, que elas não estão sozinhas não e que estão podem sozinhas. E devem denunciar. Sim, elas têm que denunciar já na primeira agressão, não pode deixar essa agressão evoluir. O agressor ele não para somente nas injúrias, ele vai prosseguir até chegar ao óbito. É isso que nós sempre explicamos para as mulheres não terem medo. Temos casa-abrigo, temos a busca de pertences, vai a polícia junto, nossas equipes estarão junto com ela e ao mesmo tempo dando todo o tratamento necessário a ela. Ela não vai ficar só, a rede de enfrentamento estará com ela em todo momento. Esses números têm crescido bastante em relação à denúncia e também ao concedimento de benefícios, de proteção às mulheres, mas ainda assim é algo vergonhoso de se noticiar que tantos homens continuem cometendo tantos crimes contra as mulheres de agressão, que se acham no direito de fazer isso, acham que vão ficar impunes e destroem toda uma relação familiar, desestrutura toda uma família, a vida dos filhos também, né? Todo mundo está interligado com isso. Um crime como esse, uma violência doméstica, ela afeta o todo, ela afeta o coletivo, né? É um problema que tem que ser discutido e tem que ser visto como problema de todo mundo. Sim, os filhos ficam doentes, os pais da vítima, até os pais dos agressores acabam sofrendo demais com as atitudes dele. E interessante, Adriane, que às vezes é um homem tão bacana na sociedade, quando ele fecha a porta do lar dele, ele se torna um monstro. Inclusive tem crianças que até desenham o pai como um monstro. Isso é muito triste até para a sociedade que está em redor, como nós vemos, às vezes ele sofre também. O próprio agressor, ele não se conforma dele não estar sendo obedecido. Ele tem um tipo de sofrimento que, na verdade, não é que a gente queira dizer que ele está um coitado de forma alguma, mas ele quer que todo mundo só obedeça a ele. Eu não sei o que acontece na cabeça desse agressor, que ele quer que a família seja refém dos atos e das vontades e dos desejos dele, né? Isso tem que ser parado, inibido pela lei, como está sendo. Delegada, para a gente encerrar, os dados estatísticos apontam que as mulheres costumam passar cerca de 10 anos para procurar a delegacia pela primeira vez, né? São muitos anos aí de violência, tanto a violência propriamente dita, a agressão, quanto também a violência psicológica, entre outros tipos. Para alguém que está vivendo esse momento, está em casa acompanhando a gente,
Qual a orientação para essas pessoas? A orientação: não viva mais a violência, mude, você tem que denunciar, porque ele não vai mudar. Toda vez que ele for pedir perdão a você, dizendo que vai mudar, pode perceber anos anteriores que ele fez a mesma coisa e retornou à agressão. Não adianta, nós temos que mudar. Denuncie, mude sua vida, viva com a liberdade sem ter violência doméstica na tua vida. Pense nos teus filhos. Quando você pensar nos teus filhos, não é ficando com agressores, sim libertando teus filhos da violência doméstica dentro de casa. É muito triste ver os filhos já falando para mim, Adriane, pequenininho, o papai bate na mamãe. E isso é um trauma que ele vai levar para a vida dele. Então hoje, pense no que eu estou falando. Vá conosco ali na delegacia do Parque 10 ou em qualquer delegacia aqui de Manaus. Qualquer uma delas fazem o procedimento Maria da Penha. Mas nós estamos ali para te auxiliar em todos os momentos e libertando essa mulher da violência doméstica. Se o agressor estiver dormindo agora, a mulher quiser fazer a denúncia, dá para fazer por telefone? 181. Diz Liga que agora. Denúncia. Sim, diz que agora, porque vai cair na minha mesa e nós mandaremos uma equipe até lá. O Disque 181, Adriane, é maravilhoso. Todos os dias eu abro e vejo se tem alguma mulher necessitando daquele atendimento naquele momento. Muito obrigada, doutora, pela sua participação aqui no Manhã no Ar. Eu que agradeço e quero mandar um bom dia aos ouvintes. E mulher, não esqueça, estiver vivendo violência doméstica, vá comigo que a gente vai solucionar isso hoje. Recebemos hoje a delegada especializada em crimes contra as mulheres, Débora Mafra. E agora a gente muda de assunto porque o governo federal convocou mais de 152 mil pessoas que recebem o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez para uma revisão do benefício. Por isso, bastante atenção aos prazos. Angelita recebe auxílio-doença há 2 anos. Ela trabalhava com os serviços gerais, mas depois de um acidente perdeu quase todo o movimento das mãos. Eu caí, eu peguei essa queda, né? Fiquei com problema na mão e agora eu não tenho condições de trabalhar mais. Esse auxílio é concedido para quem está temporariamente incapaz de trabalhar por conta de uma doença ou acidente. Já quem não tem mais nenhuma condição de trabalhar, recebe uma aposentadoria por invalidez. Em Manaus, são quase 29 mil benefícios concedidos e nesse mês de abril, 696 beneficiários foram convocados para uma perícia. É mandado uma carta para essa pessoa. Quando a pessoa recebe a carta, o segurado tem 5 dias para agendar a perícia pelo Previfone, pelo 135. Assim que agenda a perícia, ele vai saber qual é a agência da Previdência Social que ele deve ir. Né? No dia marcado, ele comparece e é feita a avaliação pelo médico perito. Se a perícia não for agendada, o benefício pode ser suspenso. E para poder voltar a receber de novo, a pessoa tem um prazo de 60 dias para marcar um novo exame. Caso contrário, a aposentadoria é cancelada. Desde o segundo semestre de 2016 até agora, 1.703 auxílios-doença e 524 aposentadorias foram canceladas só no Amazonas. A revisão dos auxílios já gerou economia de mais de 85 milhões de reais para os cofres públicos. Existe uma fração, não é a maioria, mas existe uma fração dessas pessoas que voltam para avaliar, para fazer a revisão. A gente percebe que não existe mais a situação de invalidez, certo? E aí, e algumas vezes, é cessado o benefício. Até o final do ano, mais de 25 mil benefícios devem ser revisados. Muito importante esse tipo de convocação, porque a gente sabe que o sistema é de muita fraude, né? Muitas pessoas forjam ali doenças para conseguir esse benefício e agora, com essa revisão, podem perder e quem de fato tem direito, mantém. Agora a gente vai ao vivo para a Rádio FM O Dia conversar com Cleiton Pascarelli na 93.1. Olá, Cleiton, bom dia. Muito bom dia para você. Tudo bem por aí? Tudo tranquilo. Vamos dar uma boa notícia para as pessoas que estão em casa, principalmente para você, dona de casa, que costuma ir ao supermercado. Normalmente é a mulher que faz as compras de casa, né? Então ela tem uma noção da variação de preço todos os dias, né? Eu, particularmente, Cleiton, escolho dias da semana para comprar algumas coisas específicas, porque é mais em conta. E agora a gente pode ter uma redução no imposto que incide diretamente na cesta básica. Exato, pode chegar inclusive a 10%. Você já pensou ali você comprar o seu arroz, seu feijão, seu macarrão e outras massas com um valor 10% menor? Né? Algumas pessoas ainda vão dizer bem assim, mas é muito pouco, aumentou muito nos últimos anos.
mas vamos levar em consideração que 10% a menos é bom demais, né? O governo enviou para a Assembleia Legislativa do Amazonas esse projeto, essa mensagem do governador, pedindo que seja avaliado pela Assembleia, então, a desoneração da cesta básica de alguns produtos, né? Em compensação, para não ter tantas perdas na arrecadação, o governo passa a cobrar ICMS do gás, né? O gás natural veicular. E aí é o que deve encarecer um pouquinho aí, que é o gás natural. Mas o que importa é que o prato do amazonense deve ficar um pouco mais barato. Se o rancho lá de casa diminuir 10%, Cleiton, eu vou ficar muito feliz, com certeza. Faz uma diferença daí para investir em outras coisas, né? Exatamente. Faz uma diferença grande, principalmente porque são coisas que você não tem como escapar, que é alimentação, né? Você tem que comprar, você até pode substituir um produto mais caro por um mais acessível, mas ainda assim é algo que não tem como você deixar de comprar, manter ali a casa. Então, essa é uma previsão, ainda vai ser discutido, né, na Assembleia Legislativa, Exato. Mas é pouco provável, principalmente que em ano de eleição, os parlamentares sejam contrários a um projeto que é do Executivo, né, que é do Governo do Estado. Exatamente. E só para as pessoas terem uma noção aqui do quanto isso muda, e muda mesmo, digamos que alguém gaste ou mensalmente ou semanalmente algo em torno de R$300 para comprar os produtos ali do almoço, né, do jantar, com 10% a menos, ele vai economizar R$30. R$30 que podem virar outros produtos de repente ou ficar para a próxima cesta básica, né? Vai gastar ali então de 300, vai passar a gastar R$270 apenas. Só para a gente fazer a grosso modo aqui um cálculo e para as pessoas entenderem o quanto 10% desonerado ali, né? Pode ser muita coisa, sim. E a previsão é de 10% de redução. Pode ser mais, pode ser menos também. Uma coisa vai compensando a outra, né? Para quem costuma viajar, percebe que se vai fazer supermercado, principalmente quando se trata de frutas e hortaliças, há uma diferença muito grande em relação ao preço do que é comercializado aqui, né? Porque o nosso estado não é alto, é suficiente na produção, então vem de fora, então fica tudo mais caro. E de acordo com o Diese, Manaus tem uma das cestas básicas mais caras do país, né? Sempre está ali no top 5. Exato. Então, quando há algum tipo de redução, a gente comemora sim, porque é algo que faz a diferença, principalmente porque a gente só noticia aqui aumento de tudo, né? Aumento de gás, aumento de energia, aumento de combustível. Então, quando tem qualquer tipo de redução, não chega a equilibrar os aumentos anteriores, mas ainda assim há uma boa notícia. Agora a gente muda de assunto, Cleiton, porque os ex-secretários Evandro Melo e Afonso Lobo podem sair da prisão. Isso se conseguirem dinheiro para pagar a fiança. Exatamente. Vale lembrar aqui que o ex-governador José Melo e a ex-primeira-dama Edilene Gomes tiveram dificuldades para levantar esses recursos, de acordo com informações da defesa deles, né? Para conseguir sair da prisão. A Justiça, o primeiro TRF, né, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que fica em Brasília, decidiu, então, conceder o habeas corpus aos dois. Quem assinou esse habeas corpus foi o desembargador federal Ney Belo. E só que ele deixou estabelecido aí um pagamento de 200 salários mínimos de fiança para o ex-secretário Evandro Melo, que é irmão do ex-governador José Melo, né, que também estava preso, algo em torno de R$190 mil. Já para Afonso Lobo, o desembargador estabeleceu que a fiança é de 100 salários mínimos, algo em torno de R$95 mil. Levantando esse dinheiro ou determinando patrimônios, né, para a justiça, eles deverão sair da cadeia, mas utilizando tornozeleira eletrônica para que a Polícia Federal possa monitorá-los. O ex-governador José Melo e a ex-primeira-dama não conseguiram aí os quase R$200 mil para cada um pagar a fiança. Exato. Eu já sabia se o irmão de Melo, o Evandro Melo, foi o melhor gestor do seu dinheiro ali, né, teria dinheiro guardado, porque tem um detalhe, por mais que tenha dinheiro guardado, se for dinheiro fruto de corrupção, eles vão ter dificuldade na hora de pagar a fiança, porque é um dinheiro não declarado, então não tem como você
custear essa fiança, ou então seria muito evidente, não tem como justificar de onde está saindo esse dinheiro. Exato. Então, só no caso do José Melo, no sítio, no dia da apreensão do sítio, que foi apreendido R$90 mil e mais um restante na casa, já seria suficiente para pagar a fiança do casal, né? Isso. Mas era um dinheiro que foi recuperado aos cofres públicos e também era um dinheiro não declarado. As posses que eles declararam, principalmente na última eleição, não justificariam. Por isso, continuam ainda na cadeia. Pois é. Vamos ver, então, se Afonso Lobo e Evandro Melo conseguem aí recursos para sair da cadeia. E é bom dizer o seguinte, que na decisão do desembargador Ney Belo, também há a especificidade ali para Evandro Melo de que ele não pode nem se aproximar de órgãos públicos que estão sendo investigados pela Polícia Federal. E por isso ele vai ser monitorado. Ok, Cleiton, muito obrigada pela participação. Eu que Ótimo dia agradeço. para você e para os ouvintes da FM O Dia. Bom dia, até amanhã. Até lá. E atenção, moradores da Zona Norte, por volta das 18 horas de hoje, vai faltar água em alguns trechos dessa área. Então, o ideal é que seja feito o armazenamento durante o dia para não ficar sem água amanhã. Quem vai trazer os detalhes desse assunto para a gente é o repórter Danilo Alves. Olá, Danilo. Qual o motivo da suspensão do abastecimento dessa vez e quais são os locais, de fato, que serão atingidos? Adriane, o abastecimento vai ser, no caso, suspenso nessas áreas da Zona Norte a partir das 6 horas da noite, como você falou, mas o motivo disso é por conta dessa obra aqui, do trecho 2 da Avenida das Torres. Segundo informações da própria Manaus Ambiental, essa é a adutora que vai ter a tubulação remanejada a partir de hoje. Essa obra, na verdade, já era para ter acontecido na semana passada, né? Desde o dia 18, mas foi remanejada, foi remarcada para essa semana, justamente para avisar essas pessoas que moram nas áreas da Zona Norte de Manaus, principalmente aqui na Cidade Nova. Essa obra aqui do trecho 2 da Noel Núteus já acontece desde o ano passado, onde houve a questão de desvios feitos aqui para motoristas, inclusive para pedestres. Aqui a gente vai passar agora no local onde os pedestres estão passando para poder, no caso, se locomover até o outro lado, porque a gente sabe que essa parte aqui é onde está acontecendo a obra, no caso da CEINFRA. Quem vai realizar essa obra, no caso de abastecimento e remanejamento da adutora, será a CEINFRA. Então a gente vem aqui, vamos mostrar para as pessoas, vamos na frente, Américo, para a gente primeiro mostrar aqui, quem está assistindo a gente, como está o status dessa obra. Enquanto isso, a gente vai explicando como é que vai acontecer esse abastecimento interrompido. A partir das 6 horas, serão 66 bairros em 7 macroáreas. Olha só como é que está a construção, nesse exato momento. Aqui na frente estão, no caso, as anilhas que vão ser substituídas, no caso aqui da manutenção da Manaus Ambiental. Essas 7 macro-regiões são divididas, em bairros, desde lá do bairro Cidade Nova, no caso aqui, até as proximidades do bairro Manoa, Nova Cidade, Terra Nova 3, Santa Etelvina, Francisca Mendes, Monte das Oliveiras, Colônia Santo Antônio, inclusive ali Manoa, Canaã, Conjunto Celebridade. Todas essas áreas nos bairros da Zona Norte da cidade vão ter seu abastecimento ali suspenso durante essas horas. A Manaus Ambiental, dessa vez, Adriane, não falou para a gente como é que vai ser a volta desse serviço para as pessoas. Mas aqui, segundo o que a gente está vendo, a obra vai demorar bastante. Por quê? Dá só uma olhada aqui atrás, Américo, no tamanho dessa tubulação. A gente vê aqui que é bastante grande, então vai desde aqui, do lado, até o outro. Lá são basicamente ali 30 a 40 metros de tubulações só na parte visível, porque a gente sabe que tem a parte de baixo também. Inclusive, a demora desse serviço pode acarretar também outras coisas. Então, o que a Manaus Ambiental também fala para a gente? Para substituir, no caso, a questão do abastecimento pela reserva de água, pelos baldes, tanques. Você precisa reservar a sua água para que você não fique tão prejudicado assim.
como a gente sabe, é para uma melhoria da cidade. A Secretaria de Infraestrutura vai começar a partir das 10 horas da manhã esse trabalho aqui e pelo que a gente está vendo, parece que já começaram, né? Vão fazer aqui a escavação, em seguida a troca dessa adutora. Essa adutora, como a gente já sabe, não abrange só esses 66 bairros, mas também é muito importante para o resto do abastecimento da cidade, porque essa obra aqui vai mexer não só com água, mas com outros serviços, como energia e também a questão de infraestrutura, sobre saneamento básico, enfim. É uma obra bastante complicada que vai mexer nessas coisas e dessa vez está mexendo no serviço de abastecimento de água. Então você que ligou a TV agora, está assistindo a gente, fica ligado, porque a partir das 6 horas da noite desta quarta-feira, o serviço de abastecimento aqui das zonas norte da cidade, no caso em 66 áreas, será, no caso, suspenso durante algumas horas. Nós não temos aí o prazo de quando esse abastecimento vai voltar, Adriane, mas é muito bom, então, logo de antemão, que todos os moradores dessa parte norte de Manaus fiquem atentos em reservar logo sua água, porque a gente sabe que ficar sem água não dá, é bastante difícil. Então a gente volta aqui a mostrar para vocês como é que vai ficar essa situação, inclusive, né, a obra aqui da Manaus Ambiental, da CEINFRA, de todas as entidades envolvidas na construção do trecho 2 da Avenida das Torres, da Avenida das Flores, né, no caso desse conjunto todo de obras, está aqui desde o ano passado, inclusive essa obra, como eu disse para vocês, já era para fazer na semana passada, só não foi feita por conta de outros atrasos relacionados aqui a essa obra que já dura um tempão. Bom, se é para a melhoria das pessoas, a gente sabe que é importante, né, uma obra dessas. Agora a gente espera que realmente não se prejudique tanto as pessoas que utilizam esse serviço e já pagam caro por isso, né, Adriane? Então, é muito bom logo que as pessoas façam essa reserva de água, mas fiquem de olho na Manaus Ambiental para saber quando é que vai voltar esse serviço. Agora, Danilo, essa obra é muito grande, né? Pelo que a gente percebe aí nas imagens, ela de alguma forma atrapalha o trânsito aí na zona norte de Manaus ou o problema mesmo vai ser agora exclusivamente a falta d'água? O que eu estava vendo aqui é o seguinte, o trânsito não atrapalha muito não. Na verdade, atrapalha a questão do horário de pico, né? Horário de rush, que a gente chama, das 6 da manhã até as 7h30, inclusive também durante a noite. Mas o que eu estava vendo é o seguinte, que essa proteção, olha ali, que fizeram, ela é muito rente à rua, né? A gente fala que ela é muito estreita e essas estruturas, elas estão acabando ali se prejudicando. Aquela parte ali onde entram os caminhões, onde tem ali uma parte, Américo, que a gente vê ali na direita, se a gente se aproximar um pouco ali, fazer um zoom na imagem, essa estrutura ali, Adriane, de metal, de alumínio, que foi colocada, ela na verdade não é entrada de veículos. Ela foi retirada por conta de um acidente que teve aqui há alguns dias atrás. Por conta de que é muito estreito, essas estruturas elas são moles, então elas caem. Então há acidentes, há risco de acidentes. Então qual é a dica que o Manhã dá para você? Reduz a velocidade, né, no momento desses. É difícil o trânsito aqui, é uma obra que, como você falou, é muito grande e acarreta no trânsito, né? A gente sabe que é um desvio, apenas uma faixa de carros, né, tá permitida, enquanto isso na outra faixa ali a gente pode mostrar para você ali do outro lado, a gente se aproxima quando a gente fala aqui. Então, é bastante complicado. Então, as pessoas precisam, né, fazer ali a redução da velocidade, tem a questão da segurança, horário da manhã, a gente vê que tem muitos alunos passando por aqui, a gente está na área de pedestres agora, tem alunos indo agora para a aula, então é muito importante para que o pedestre, as pessoas que fazem parte da nossa sociedade, não só aquele que é cliente, né, da Manaus Ambiental, que vai sofrer com a falta de água, mas todo mundo ser bastante consciente para saber que essa obra realmente vai ajudar a população. Não se sabe quando vai ficar pronta, mas deve ajudar a população. Então é preciso paciência mesmo no momento como esses. Nós estamos agora saindo aqui do local onde os pedestres passam, que também é bastante íngreme, né? É bastante ali estreito, e aqui a parte onde a gente estava falando para você do desvio em que está acontecendo aqui o trânsito, onde apenas se afunila para uma faixa, inclusive para ônibus e carros. Nós estamos na frente do Terminal 3, então não tem como o trânsito não ficar prejudicado em hora do rush, em horas que são, no caso,
cruciais para o trânsito, que são as das 6 da manhã e às 6 horas da noite. Mas voltando ao assunto da água, é muito importante mesmo você realizar, viu, o abastecimento na sua casa, a reserva, para que você não fique sem um abastecimento, já que por aqui a obra continua. Adriane Diniz. Tá certo, Danilo. Muito obrigado pelas informações. Olha só, a gente acabou de receber o contato aqui da Manaus Ambiental, informando que a previsão da conclusão dessa obra aí na Zona Norte, na Cidade Nova, é amanhã à tarde. Só que isso não significa que a água volta imediatamente, né? O prazo para o restabelecimento do fornecimento de água é mais 24 horas e isso é muito relativo, né? Porque no caso da falta d'água é preciso que a água volte a circular em toda a população e assim seja distribuída para as residências. Então é um retorno do fornecimento gradativo, isso só deve acontecer na sexta-feira. Então é muito importante que você que mora na Zona Norte hoje, antes das 6 da tarde, já encha os seus baldes, cacimbas, o que puder. Agora tem um detalhe, coloque uma tampa, né? Coloque um paninho, alguma coisa para que esse local não vire um criadouro de mosquito da dengue, né? É muito comum, inclusive, nas áreas, principalmente da Zona Leste, onde o abastecimento de água é mais precário, onde mais falta água, tem uma maior incidência de Aedes aegypti e, consequentemente, das doenças causadas por esse mosquito. Então, é importante que você tome esses cuidados, guarde a água o quanto for possível, bem provável aí que seja necessário comprar água também. E a gente vai entrar em contato com a Manaus Ambiental para ver de que forma que ela pode também fornecer água, né? Mandar um carro-pipa para esses bairros que vão ficar mais atingidos, principalmente se houver algum tipo de imprevisto aí na finalização da obra. E agora a gente muda de assunto porque o prazo para fazer a declaração do imposto de renda termina agora no fim desse mês. E já tem muita gente de olho na antecipação da restituição. Até agora, 175 mil contribuintes do Amazonas acertaram as contas com o leão. Isso equivale a 56% do total. Doloroso para muitos, o imposto de renda é visto por outros como a oportunidade para conseguir empréstimos especiais. Os bancos emprestam dinheiro agora e recebem de volta quando a Receita Federal liberar as restituições. Por mais vantajoso que pareça, os especialistas recomendam cautela nesse tipo de transação. Se você tem alguma coisa para quitar, eminentemente, ou uma dívida que está te sufocando, cartão de crédito, seja ela em qual for, até mesmo no banco, se você tiver essa oportunidade de quitar isso antecipadamente, a restituição antecipada oferecida pelos bancos vale a pena, que aí você está resolvendo um problema. Se a restituição cair na malha fina da Receita e o pagamento atrasar, a pessoa vai ter de tirar do próprio bolso para quitar o empréstimo com o banco. O contribuinte, depois que ele entrega a declaração, ele aguarda um ou dois dias e consulta o processamento. Se deu processada normal, pode pedir um empréstimo. Se deu alguma inconsistência na malha, olha o extrato, corrige, entrega outra vez e faz essa verificação. O prazo para entrega da declaração do imposto de renda à pessoa física 2018, exercício 2017, termina no dia 30 de abril. Conforme você viu aí na reportagem, o prazo para os contribuintes enviarem a declaração do imposto de renda está terminando. E aqui no estado, mais de 130 mil pessoas estão pendentes. Sobre esse assunto, eu converso ao vivo agora com a Thea Morel. Olá, Thea, muito bom dia. Até quando, quando encerra e o que acontece com quem deixa de declarar o imposto de renda dentro desse prazo? Bom, para a gente deixar tudo bem claro para as pessoas, viu, Adriane? Encerra mesmo no dia 30, na próxima segunda-feira, para a gente não perder o prazo, 23 horas e 59 minutos. Como essa transmissão normalmente é feita pela internet, é muito importante que todo mundo se antecipe, que faça o mais rápido possível. Até porque a multa é um pouquinho pesada, principalmente para quem está devendo imposto, né? A multa é de R$ 165 e fora isso você pode pagar até 1% em cima do imposto devido, isso logo nos primeiros momentos, logo na primeira parcela, logo quando você entregar o imposto fora do prazo, logo na próxima semana. Esse valor, inclusive, vai aumentando, ele vai sendo corrigido e ele pode chegar até 20% do valor do imposto. Por exemplo, se você deve R$ 1.000 de imposto, esse valor pode chegar até a R$ 200, ou seja, você vai pagar R$ 200 a mais, caso você vá atrasando a entrega desse imposto, sem contar que isso traz uma série de problemas, você não consegue a cédula negativa, né, da Receita Federal e, portanto, isso traz uma série de
transtornos para as pessoas. Aqui no Amazonas, a gente tem pelo menos 130 mil pessoas que ainda não fizeram a entrega desse imposto. Você viu aí que apenas 54%, né, dos contribuintes amazonenses entregaram o imposto até agora. E falta menos de uma semana, né, Adriane? Nós estamos na quarta-feira e na próxima segunda-feira realmente já termina o prazo. Quem tem que declarar? Todo mundo que recebeu no ano passado, no total, né, R$ 28.559 na somatória. E para fazer a declaração é muito simples. Você pode entrar no site da Receita, receita.fazenda.gov.br. Tem também o Receita Fone para você tirar dúvidas, 146. E tem os aplicativos e os programas. Você pode baixar o programa no seu computador ou no aplicativo. Eu mesma, Adriane, fiz o meu imposto ontem, somente ontem eu consegui ter tempo para fazer, mas foi muito rápido. Baixei no telefone e rapidinho consegui preencher todas as informações. Tá certo, Thea. Muito obrigada pelas informações. E você de casa não esquece, está terminando o prazo. Se enrolar com o leão não é uma boa. Até daqui a pouco, Thea. E o assunto agora é empreendedorismo, porque as mulheres vêm liderando a criação de novos negócios, segundo uma pesquisa recente do Sebrae. E não importa se é por necessidade ou por uma melhor qualidade de vida, elas mostram que tudo é possível com garra e criatividade. Nas mãos da Aparecida, o feltro ganha a forma de bonecos divertidos e coloridos. O pequeno negócio foi a maneira que a secretária encontrou de complementar a renda em tempos de crise. A minha irmã, ela trabalha com isso há muito tempo. E quando eu saí de um horário do meu trabalho, eu fiquei pensando o que eu poderia fazer. Aí eu me inspirei nela, que a Margarida, ela já trabalha há bastante tempo. Aí eu me inspirei nela e disse, eu vou tentar fazer isso. E aí deu certo. Com a ajuda da filha, ela dá conta de dezenas de pedidos que chegam através da internet. Aliás, é na internet que o trabalho ganha visibilidade e atrai cada vez mais clientes. Facebook, Instagram, a divulgação maior, a ferramenta que eu uso é a internet. E ela não está sozinha. Segundo pesquisa realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, divulgado em março deste ano, as mulheres são maioria quando o assunto é empreendedorismo. 51% dos novos negócios em todo o país são comandados por elas. As mulheres estão despontando no mercado de trabalho como um todo e no empreendedorismo não é diferente. Nem todo mundo que busca isso está desempregado, está buscando uma oportunidade de mercado. Muitas vezes está buscando qualidade de vida, está buscando por tempo, está buscando por saúde mesmo, física e mental. A pesquisa do Sebrae também mostrou que o número de mulheres que se tornaram empresárias aumentou 34% entre os anos de 2000 e 2014. A Mônica está dentro dessa estatística. Quando começou a confeccionar bolsas há 12 anos, ela não fazia ideia que o negócio se tornaria uma marca renomada no mercado. Não imaginava. Aliás, a gente nem tinha essa ambição de transformar no que transformou. Então começou como um hobby mesmo, uma coisa que eu sempre tive muita vontade de fazer. Eu sempre tive loucura por costura, essa coisa do manual, do artesanato. E foi um sucesso, assim. Foi muito bem aceito. Hoje ela tem quiosques nos 2 shoppings mais movimentados de Manaus e outros 2 em shoppings de São Paulo. O sucesso da marca, na verdade, foi assim um susto, porque era uma coisa que a gente não estava realmente preparada, mas também foi gradativa. Desde que a gente abriu, há uma procura por franquias no Brasil inteiro. O produto tem uma aceitação muito boa, então assim, a gente está indo devagarzinho, mas a gente tem muitos planos para a marca. Para quem tem o desejo de empreender ou tem uma ideia que ainda não tirou do papel, a coach dá um conselho valioso. É identificar o que você gosta de fazer de diferente do que você já fazia como profissional ali, né? A gente vê hoje empreendedores de todos os tipos. Empreendedoras que hoje fazem um din-din diferente numa caixinha, de um jeito que as pessoas olham e têm interesse em comprar. E porque uma vez fez e alguém falou, poxa, é gostoso, é legal, você devia fazer isso. Então, identificar onde é que está um talento, um dom, algo que gere prazer para fazer e que você faria de forma agradável para quem quisesse. Foi assim que a ideia da Mônica deu certo.
Com o desejo de confeccionar um produto que fizesse a diferença no dia a dia das pessoas, ela cresceu e atualmente emprega mais de 20 funcionários. E ela nem pensa em parar por aí. A ideia é expandir o negócio ainda mais, mostrando a força da mulher no universo do empreendedorismo. Gente, valorize o seu trabalho. Principalmente se você faz bolo, se você faz alguma coisa no artesanato, valorize o seu tempo. Eu brinco muito que o produto, antes de ser do cliente, foi meu. Então, o que ele leva para casa é amor. E na noite de ontem, a nova gestão da FUCAP apresentou os projetos para os próximos 2 anos. Entre eles, o investimento em alunos do interior do estado e até no esporte. Alunos, professores, funcionários em geral queriam saber das novidades. A nova empresa, a Zione Education, assumiu a direção da FUCAP neste ano. A apresentação dos novos projetos não pôde ser registrada pela imprensa. São várias novidades, como a conquista de novos alunos, a criação de outros cursos e até de um grêmio dentro da FUCAP. A intenção também é participar de feiras internacionais. No campo social, a ideia é trazer alunos que tenham se destacado na rede pública de ensino no interior do estado e proporcionar a eles aqui na capital estudo, estadia e alimentação de graça. A gente vai fazer um banco de alunos e quem se destacar no âmbito educacional, ali no ensino médio, primeiro, segundo ou terceiro ano, a FUCAP quer trazer para cá, porque nós temos ensino médio. Então o aluno pode vir para cá no primeiro ano, se ele é realmente um ponto fora da curva. E vai morar na FUCAP, na Casa FUCAP, com toda a estrutura que a gente pode dar para ele de residência universitária, com todo o cuidado, se ele for menor de idade. E a partir daí ele vai... O céu é o limite para ele. Ele vai ter aceleradoras, incubadoras e tudo para que ele possa desenvolver o que ele aprendeu na escola. Serão investidos 50 milhões de reais nos próximos 2 anos. O dinheiro é do banco BK Investment, de Dubai. Que investe em infinitas formas de educação, saúde e esporte. Então, assim, ele busca variar o negócio, ele não veio do ramo da educação. Ele simplesmente tem recursos que ele provém e faz aportes em empresas que ele acredite que possa dar um retorno futuro para ele. Os investimentos já começaram a surtir efeito. A FUCAP agora tem um ônibus que faz a rota. A Zione assumiu a direção da fundação tem 1 semana. Os alunos já sentiram a diferença. Já revitalizou a FUCAP, a iluminação está melhor. O ônibus, que como ele mostrou, está lá na frente, está funcionando, vai diminuir assalto. Tá de parabéns. Eu espero realmente que essas mudanças venham logo e que eu ainda aproveite dessas mudanças, apesar de eu estar saindo já. A situação da FUCAP veio à tona no ano passado, com dívidas acima de 100 milhões de reais, a maioria trabalhista, funcionários com salários atrasados, greve de professores, alunos com mensalidade paga, sem aula. O cenário parecia irreversível. O Ministério Público Estadual cogitou a falência ou a extinção da fundação, mas o caso teve reviravolta com o aporte do investidor estrangeiro. A FUCAP quer agora construir uma nova história. O nosso foco é excelência acadêmica. Vamos fazer uma parceria, várias parcerias internacionais, buscando sempre com foco no ensino, na pesquisa e na extensão. Segundo o representante da Zione, outros projetos vão ser implantados, inclusive voltados para o futebol. O que o Liverpool tem a ver com isso é que eles pretendem implantar uma escolinha de futebol do time londrino na fundação. Vai vir um coach, um técnico inglês do Liverpool, da escolinha, da Liverpool Academy, que já está em alguns países da Europa e também da África. Ele vai vir treinar, vai fazer uma seleção de treinadores aqui da região, vai implantar a metodologia dele e ele vai se dividir em 2 partes. A parte social, onde a gente vai dar oportunidade gratuita para crianças, novos talentos, peneiras, para quem sabe um dia virarem um Felipe Coutinho, um outro jogador do Liverpool. E também tem a parte de escolinha, puramente escolinha, para quem quiser matricular o seu filho para brincar, para vestir o uniforme do Liverpool. Então são as 2, aí vai acontecer na escolinha que fica no campo de futebol da FUCAP. Segundo ele, um dos investidores da FUCAP é o dono do time inglês. A Zione diz que a vontade de investir na fundação vem do desejo de empresas estrangeiras de ter negócios na Amazônia. A previsão
é de que os projetos sejam implantados até 2019. E já já a gente volta para falar do novo calendário da Rede Estadual de Ensino. Tem ainda a oportunidade de estágio e os ensaios do Festival de Ópera. Um instante só, não saia daí.